E aí, pessoal, tudo bem? Marcelo, canal Geopolítica e Operação Retomada. O áudio de hoje eu quero falar sobre visão macroeconômica. E o que é a visão macroeconômica? Bom, visão macroeconômica é o conjunto de conhecimentos que o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia de uma determinada nação ele precisa ter para implantar as suas políticas, um conjunto de ações e procedimentos que vão contornar e tentar resolver todos os hiatos econômicos dessa determinada nação. E o que são hiatos econômicos, não é? Hiato é uma palavra usada no economês, né, na linguagem dos economistas, que se refere aos desequilíbrios macroeconômicos de uma determinada nação. Desemprego, recessão, inflação, balanço de pagamentos, etc. e etc. Todo desequilíbrio econômico, o economista se refere a ele como hiato macroeconômico. Então é o seguinte, a cada nova situação que a humanidade se depara, surge um novo desafio. Não é? Então, por exemplo, nós vemos que os liberais, aqueles antigos liberais ingleses, Adam Smith, David Ricardo, eles ficaram obsoletos com o advento daquela grande depressão de 1929, né? Que ela mudou completamente o cenário macroeconômico da época e exigiu uma nova teoria econômica para se tirar o mundo daquela situação da grande depressão. Foi aí então que surgiu o modelo keynesiano, né? A teoria do emprego, do juro e da moeda, que foi o livro principal que inspirou o presidente do Banco Central inglês, John Maynard Keynes, né? Daí vem a teoria keynesiana, do nome de Keynes, e inspirou Keynes a criar um conjunto de medidas que acabou tirando o mundo da Grande Depressão. Então, a cada vez que a humanidade se encontra num desafio macroeconômico, como é o caso agora da pandemia, do advento do Covid-19, que sabemos ter sido fabricado por essas dinastias que controlam o mundo, a teoria econômica ela precisa se renovar, ela precisa se reinventar, né? Porque o conjunto de problemas, o conjunto de desafios, ele vai se intensificando, não é? Então, quando eu digo hoje, por exemplo, numa live, numa discussão que eu entrei na live ali do Bispo News, né? Falamos sobre o Paulo Guedes, eu disse que o Paulo Guedes estaria de certa maneira obsoleto. Algumas pessoas tendem isso como ofensa pessoal e não é o caso. Eu não tenho nada pessoal contra o ministro. O problema é que as teorias do ministro, né, que são advindas ali da famosa escola de Chicago, ele foi aluno do professor Milton Friedman, né? Então essas teorias agora, nesse exato momento, né, pós-pandemia, ou na verdade não é nem pós-pandemia, né, é um momento ainda de pandemia, elas não são necessárias, essas teorias elas não são suficientes, elas não têm a receita suficiente, a fórmula macroeconômica ideal para tirar a sociedade brasileira dos hiatos econômicos em que ela se encontra, principalmente aí depois do advento do Covid. O Brasil tinha alguns desequilíbrios macroeconômicos, né? A dívida interna muito alta, bem próximo a 100% do PIB. Foram necessários, né? Estão sendo necessárias algumas reformas de base. Foi feita já a reforma da Previdência, agora precisamos da reforma tributária, não é? Só que até aquele momento ali, né, março desse ano aqui, março de 2020, você tinha uma determinada fórmula para resolver o problema. E agora a coisa se complicou, porque o desafio é muito mais intenso. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. O que exige muito mais conhecimento e exige talvez aí uma nova teoria econômica.
Bom, eu venho falando, né, sobre o tal do reset que os globalistas querem aplicar ali. eh, Vão discutir em Davos, né, no Fórum Econômico Mundial, que é uma instituição deles, ligada a eles, que visa somente o interesse desses cartéis financeiros e não o interesse das nações. Então eles vão de encontro a uma nova teoria econômica em que vão aprisionar os povos humanos ao seu sistema. E aprisionar no sentido do que eles querem criar uma moeda única, não é? Eles querem, essa moeda será virtual e muito provavelmente o que, que eles querem fazer também. Eu dei uma olhada na agenda, tem um áudio no canal sobre isso, não é? Eles querem vincular a vacinação e o controle de vacinações, que é aquela famosa marca do gado, que eu já venho dizendo também, à moeda deles, a essa moeda virtual. Então, guardadas as devidas proporções, né, eles querem inventar uma nova teoria macroeconômica ligada ao interesse deles, né, para retirar a humanidade desse problema que eles mesmos criaram, não é? Só que isso vai, de certa maneira, escravizar, deixar a humanidade muito mais dependente do próprio sistema que eles querem criar. Guardadas as devidas proporções, quem tem Facebook sabe o que acontece quando você vai fora, você desobedece às políticas que eles têm lá. Ele te dá um gancho de 3 dias, uma semana, 30 dias. Eu já tomei gancho de 30 dias no Facebook, né? Então isso significa o que eles querem impor à humanidade, esse modelo totalitário, ditatorial, e nós não podemos permitir. Então o outro lado, a aliança de militares, não é? Eles têm que criar uma teoria econômica que vai condizer mais com as necessidades, principalmente do mundo ocidental, que precisa ser salvo das políticas, né, e dos interesses dessas dinastias de cartéis financeiros. Só que isso deverá acontecer depois do advento, que eu já venho falando, da quebra do sistema financeiro, da queda do dólar, que faz parte do processo para poder derrotar essas famílias, essas dinastias, esses cartéis financeiros. É o que eu chamo de quebrar a espinha dorsal deles, né? Então a nossa dúvida é, aqui o ministro Paulo Guedes, que era uma espécie, ainda é, né, uma espécie de interlocutor do governo brasileiro com essas dinastias de banqueiros, com esses cartéis financeiros, né? Ele tenta fazer aquela ponte entre os interesses do governo brasileiro e os interesses dessas dinastias, que agora deverão ser rompidos por completo. É por isso que eu digo naquela minha análise que eu acho que agora o ministro Paulo Guedes, né, apesar dele ser leal ao presidente, apesar dele ter aí as boas intenções, ele está obsoleto nesse momento da guerra, né? Guardadas as devidas proporções, seria como se nós estivéssemos precisando de um eletricista, né? E temos um pedreiro que vai tentar adaptar o seu conhecimento de pedreiro ao conhecimento de um eletricista, que é o que efetivamente precisamos. Então é isso, eu espero que seja compreendido nesse áudio, né? Espero que as pessoas entendam o que está se passando aí no mundo, né? No quesito macroeconômico, para elas tentarem perceber quais são os desafios e o tamanho desses desafios que precisam ser vencidos. Muito obrigado a todos, valeu, grande abraço.